E já estamos de volta com o seu jornal Cidade Notícia. Hoje nós estamos recebendo aqui o jornalista Bruno Freitas, no quadro Ponto de Vista, que vai comentar aí para nós crise institucional na Câmara dos Vereadores. Que coisa, hein? Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Luiz Alberto? Olá, telespectador da TV Cidade. Pois é, Luiz, a crise institucional que se instalou na Câmara desde a eleição da mesa diretora, em dezembro do ano passado, exige um impulso mais firme da mesa diretora e da Procuradoria para equilibrar as questões de interesse público de Itaúna, sem jogo político e também trazendo uma resposta eficiente para a população. Nos últimos meses, o Poder Legislativo da cidade caiu em descrédito depois da denúncia de tentativa de compra de votos na eleição da mesa diretora e sucessivas polêmicas entre vereadores da oposição e da situação em plenário. Um festival de ataques, inclusive dirigidos ao público da galeria que frequenta a Câmara e à imprensa. Duas das principais comissões em andamento, Luiz, a comissão processante, que analisa a denúncia de Iago Pranchana contra Lequinho, e a comissão especial, instituída em 2 de abril para analisar o contrato da Autotrans, até hoje não mostraram a que vieram. Somente nesse ano, a Justiça interveio 2 vezes no Poder Legislativo aqui em Itaúna. Em 5 de dezembro, a ação liminar anulou a primeira eleição da mesa diretora por denúncias de interferência do prefeito. Na ocasião, o Wilson Bernardes, então líder da base governista, havia sido eleito. Numa nova eleição, o Alexandre Campos, que era um forte opositor ao atual governo, ele venceu a eleição e desde então tem trabalhado junto ao governo. No início de julho, a possível cassação do Lequinho, hoje investigada pela comissão processante, foi adiada pela 3ª vez em uma única semana. E o caso foi parar em uma audiência de conciliação na 2ª Vara Civil de Itaúna. A última reunião da comissão processante, no dia 4 de setembro, teve de ser suspensa por palavrões e um bate-boca que quase terminou em vias de fato. Nessa quinta-feira, nova reunião marcada para amanhã, sexta, dia 27 de setembro, teve que ser adiada para a semana que vem, devido à impossibilidade de notificar o vereador Lequinho e seu advogado, que não estão aqui em Itaúna. O objetivo dessa reunião, segundo o vereador Joel Arruda, novo presidente da comissão, é justamente apresentar a nova formação e traçar os próximos passos dos trabalhos. O vereador Iago Pranchana apontou recentemente a possível existência da prática da rachadinha na Câmara, que é a devolução de parte do salário dos assessores aos vereadores. Luiz, o assunto não avançou. Por que a rachadinha também não é investigado? Isso tem que ser investigado também. Além disso, eu recebi informações de vereadores que teriam recebido, de fato, vantagens ilícitas para a compra de voto na última eleição da mesa e em eleição anterior. O Ministério Público, a gente sabe, está investigando tudo isso. Em conversa há 2 semanas com o procurador Marcos Penido, ele reconheceu a necessidade de um posicionamento institucional da Câmara, mas ficou por aí. O que a gente vê nesse caldo todo? 2020 está vindo aí, já surgem muitos nomes aqui em Itaúna que têm utilizado as redes sociais para se lançar em uma possível candidatura, muitos desses nomes com um discurso até oportunista, sem apresentar de fato um projeto concreto para a cidade. Eu acho que a cidade não merece isso tudo que está acontecendo. A gente tem que ter mais assertividade, mais produtividade. Os vereadores estão lá para legislar, né? E o foco da Câmara tem se desgastado com todos esses assuntos. A gente anda muito, né? Ouve-se dizer que seria a pior Câmara desde o início. E aí? Exatamente. Isso é reflexo do que eu acabei de dizer. As pessoas estão satisfeitas com a Câmara porque estão vendo que a Câmara está deixando de focar em Itaúna, de atender os problemas de interesse público para fazer um jogo de politicagem entre situação e oposição, baixando para ataques grotescos contra as pessoas que estão lá dentro do plenário. Isso é uma vergonha, isso é inadmissível. E a população acaba ficando no prejuízo também, né? Sem dúvida.
a cidade paga o pato, porque a Câmara está ali para girar a engrenagem da cidade. Enquanto ela se ocupa com polêmicas desnecessárias, outros projetos necessários para o desenvolvimento de Itaúna vão ficando em segundo plano. A gente está até preparando uma reportagem, vai ser uma série de reportagens em relação à Câmara dos Vereadores. Vamos falar quanto que os vereadores ganham, quanto que eles pagam aí aos seus assessores, quantos assessores cada um pode ter. Tudo isso a gente está aí encaminhando essa matéria. Em breve você vai conferir tudo aí. Lembrando que no ano que vem nós teremos eleições, né? Está chegando aí e você vai poder conhecer de fato. Será que o seu candidato que você escolheu vai fazer por merecer, hein, no próximo ano? Será, hein? A gente vai mostrar tudo isso aí nas próximas semanas aqui no Jornal Cidade Notícia. Agora, Bruno, uma coisa que me chamou a atenção, a rachadinha, isso é um assunto sério, né? Isso. Deu cadeia na região metropolitana as 2 semanas, né? Exatamente. Em Belo Horizonte a gente teve esse caso recente. Aqui em Itaúna tem de ser investigado. Isso não pode depender de boa vontade de vereador. A mesa diretora, a procuradoria tem que tomar uma atitude e também a população. A população tem que pressionar. A gente vê que determinados segmentos comparecem à Câmara, mas eu acho que é hora da cidade se mobilizar e cobrar atitude em cima disso. Agora, por que quem faz a rachadinha não faz a denúncia? Seria medo, alguma coisa assim, de perder aquilo, o pouco que já tem? Obviamente, acordos políticos, né, Luiz? Hoje se fala muito em corrupção no Brasil. A gente vê que na política ela sempre foi costurada por acordos. A questão é, nós queremos que isso mude? Então, nós temos que fazer a mudança, de fato acontecer. É importante que a população se engaje aos assuntos da Câmara Municipal. Eu vejo que é uma baixa adesão da população, né? A população critica, mas também não está presente. Ela tem que cobrar, ela tem que ir lá e correr atrás. Com relação aos dados da Câmara que nós vamos trazer aqui, muitos desses dados estão disponíveis no portal da transparência. Então não é nenhum bicho de 7 cabeças. Quem quiser realmente saber o que se passa no município, tem acesso a todas as informações. Nós, como representantes da imprensa, estamos aqui para reportar os fatos e auxiliar a população, mostrando o que de fato acontece na cidade. Então tá aí, esse é o jornalista Bruno Freitas falando aí sobre a crise institucional da Câmara dos Vereadores, que traz aí um prejuízo para o município, né? Infelizmente. Sem dúvida. Enquanto outras câmaras municipais estão avançando em assuntos de grande interesse público, como em Divinópolis, onde o mandato do prefeito Galileu Machado é questionado, em Pará de Minas, onde se discute a implantação do estacionamento rotativo e a renovação do contrato de transporte coletivo. Aqui em Itaúna, nós temos dedicadas essas picuinhas, né? Fora a questão do transporte coletivo, que até hoje não foi resolvida, né? A comissão de abril não mostrou o que veio até hoje, né? E na última reunião, a vereadora Márcia Cristina apresentou um pedido de CPI, que teve assinatura de 12 vereadores e que agora depende da análise da Procuradoria para avançar. Ou seja, a Câmara poderia ter tratado isso com mais propriedade bem antes do aumento, o aumento veio, não aconteceu nada e vai ter que ter uma CPI para então ter novos desdobramentos sobre isso. Agora, eu fico pensando aqui, né? Para que serve então a comissão? A comissão serve para executar, mas a comissão parou dependendo de informações da concessionária. Eu acho que os vereadores eles têm que ter uma autonomia maior. Eles não podem ficar dependendo só de pedido de informação de prefeitura e concessionária. Os vereadores têm acesso à informação privilegiada. Eles circulam na cidade. Eles podem muito bem dar sequência aos trabalhos. É inadmissível que uma comissão instituída em abril não traga resultados até o fim de setembro. Né? Agora, só para a gente encerrar aqui, essa questão dos áudios de investigação, o que será? Como que a gente vai... O que será, hein? Como vai acabar essa questão dessas denúncias? Luiz, a mídia local tem tratado isso como pizza. Se você vê os últimos jornais, no fim de semana, o próprio jornal Folha do Povo tem abordado essa perspectiva de que o corporativismo dos vereadores vai trazer penas brandas aos envolvidos. Repito, mais uma vez, quem perde com isso é a cidade, porque nós poderíamos ter um projeto, uma Câmara legitimada, mas que acaba se corrompendo por situações como essa. Uma vergonha, né? Sem dúvida. Então tá certo, esse é o Bruno Freitas participando aí do ponto de vista desta edição. Muito obrigado, Bruno. Obrigado, Luiz Alberto. Obrigado a você, telespectador, mais uma vez, pela sua atenção.
Bom final de semana e até terça. Até terça. Vamos para o apoio cultural e daqui a pouquinho nós estamos de volta.